Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa Eclésia que começamos agora e que neste dia reserva também espaço para olhar a doutrina social da Igreja. Será dentro de alguns instantes. Antes disso, vamos ver os temas que marcam a atualidade. U-Travel é o plano que visa propor um livro de formação com base no UCAT e que vai ser apresentado em todas as dioceses do país. O anúncio foi feito em Fátima este fim de semana durante os trabalhos do Conselho Nacional da Pastoral Juvenil. Sobre a orientação de o Conselho Nacional da Pastoral Juvenil está já de olhos postos no Rio de Janeiro, que no próximo ano vai acolher a Jornada Mundial da Juventude. Mas como não basta ir ao Rio, importa antes disso uma boa preparação e caminhada de fé, os responsáveis fizeram uma parceria com a editora Paulus e vão percorrer todas as dioceses do país a divulgar o UCAT e a preparar a Jornada Mundial da Juventude. Chamaram a esta iniciativa U-Travel. Este U-Travel é a forma eficaz de fazermos chegar esta mensagem e de possibilitarmos a todos os agentes e animadores juvenis, sobretudo animadores juvenis, isso sim, porque são animadores, essa ânima que brota deles, de transmitir como utilizar, que ferramentas podemos utilizar com o UCAT, como melhor o utilizar, darmos também informações sobre a Jornada Mundial da Juventude e também como cá em Portugal vamos viver esta Jornada Mundial da Juventude. A ação pretende reforçar todo o itinerário catequético que conduz às jornadas e uma participação mais ativa dos jovens em igreja. Mas uma das realizações mais importantes da Pastoral Juvenil serão também as Jornadas Nacionais de 19 a 20 de outubro. A fé e a nova evangelização serão o enquadramento para este encontro. Pretende reunir nestas jornadas todos os animadores juvenis, todos os responsáveis dos secretariados diocesanos da Pastoral Juvenil e todos os responsáveis dos movimentos juvenis, para que juntos possamos fazer e apresentar sociologicamente, pastoralmente, tudo aquilo que foi a análise SWOT que fizemos e possa ser objeto de programação, de repensarmos e de trabalharmos a Pastoral Juvenil em Portugal de uma forma coerente, uma forma feliz, mas sobretudo deste Evangelho chegar a todos. O ritmo da Pastoral Juvenil em Portugal, que neste momento prepara o Festival J, a grande festa da música que no próximo mês, em Braga, fará subir ao palco as principais bandas católicas do nosso país. A Juventude Operária Católica espera que o programa Impulso Jovem 2012, apresentado pelo Governo para combater o desemprego entre as camadas mais jovens, tenha de facto aplicação prática no mercado de trabalho. Este e outros temas ligados à educação e ao desemprego dos jovens estiveram em debate no encontro da equipa nacional deste movimento. Esperançosos, mas também cautelosos. É assim que os representantes da Juventude Operária Católica encaram as recentes medidas anunciadas pelo Governo para combater o desemprego entre as camadas mais jovens. O programa Impulso Jovem é visto com bons olhos por este movimento, que acredita, no entanto, que é preciso fazer muito mais para que a diminuição do desemprego seja realmente eficaz. Temos esperança que possa resultar em algo concreto, mas apenas esta medida é completamente insuficiente e disso não temos dúvidas, não é? Até porque outro receio que temos é que é importante, não é? O desemprego jovem é mesmo muito elevado, mas também temos receio que para contratar jovens nestas situações mais favoráveis haja despedimentos de pessoas que não entram nestas condições, não é? Ou de pessoas mais adultas. O Secretariado Nacional da Juventude Operária Católica de Portugal reuniu-se no início do mês com os representantes da JOC de Itália, da JOC de Espanha e da JOC da Catalunha. Um encontro que acontece todos os anos e serve para partilhar e refletir sobre algumas questões comuns que preocupam e afetam os jovens destes países. Este ano o encontro realizou-se em Turim, na Itália, tendo sido abordada a problemática que vivem os jovens relativamente à educação e ao trabalho. Sobretudo nós acreditamos que a educação não pode ser só porque está na Constituição que é obrigatório, não pode ser só dizer, ok, temos aqui uma educação, tem de ser algo que realmente permita aos jovens desenvolver os seus dons, desenvolver competências que também contribuam para a sua dignidade, não é? Que os valorize.
e que depois valorize também a sociedade em geral, não é? Muito concretamente no mercado de trabalho. Num comunicado final, a JOC portuguesa, em conjunto com o grupo de jovens de Espanha e Itália, alertam ainda para uma excessiva preocupação dos governos pelas estatísticas, menosprezando questões fundamentais como a qualidade da educação e o sofrimento e pobreza dos jovens. Aquilo que vimos é que, de facto, temos uma educação a ser muito posta em causa, não é? E posta em causa de uma forma que vai, por um lado, não servir as necessidades do mercado de trabalho, porque há demasiados cortes nos professores, aumento do número de alunos por turma, tudo questões que pioram a qualidade do ensino. Depois de reunir com as congêneras espanhola e italiana, os dirigentes da equipa nacional da Juventude Operária Católica Portuguesa estiveram reunidos durante 2 dias em Algueidão da Serra, Leiria. Um encontro que permitiu identificar um crescimento muito positivo do movimento juvenil, sobretudo nas dioceses onde ainda não tinha qualquer representação. Nesta altura tão difícil em que cada vez mais sentimos que a JOC faz falta, que a JOC, como muitos movimentos cristãos, sentimos que é uma prioridade do movimento. Continuar a expandir, não para sermos um número grande, mas que realmente sentimos que os jovens precisam da JOC, precisam deste projeto de Jesus Cristo. A Juventude Operária Católica procura essencialmente que os jovens estejam mais informados sobre as questões do mundo laboral, assumindo-se como um espaço de partilha e de entreajuda. A Liga Operária Católica, movimento de trabalhadores cristãos, está preocupada com as medidas tomadas pelos governantes portugueses e garante que estará mais do que nunca atenta na defesa da dignidade dos trabalhadores. Um aviso deixado no encerramento da reunião da equipa nacional deste organismo católico que decorreu em Fátima. Há muita teoria, mas pouco se põe em prática. É assim que a LOC interpreta a ação do Governo no que se refere às medidas contra o desemprego e a precariedade dos trabalhadores. Para inverter esta situação, é preciso que os governantes tenham mais respeito pelos que trabalham. Este respeito, na opinião da LOC e na minha opinião concreta, não está a respeitar, não está a acontecer, porque os homens a quem nós temos confiado os destinos de nos governarem não têm sido sérios, não têm sido verdadeiros, têm usurpado as verdades, têm sido egoístas e não têm acolhido aquilo que são contributos das associações, das pessoas individuais, da Igreja no seu conjunto, naqueles militantes que se comprometem todos os dias na procura de serem esclarecidos, de serem conscientes, e estes homens que nos governam, esta sociedade em que vivemos não está a respeitar aquilo que entendemos ser a dignidade das pessoas, o respeito que cada um tem por aquilo que faz, e entendemos que é preciso continuar a estar atento, a lutar e a exigir que isto seja cumprido. Encontrar soluções para a situação do endividamento do país e as condições impostas pela Troika foram outros dos assuntos que estiveram em cima da mesa nesta reunião que decorreu em Fátima. É importante alargar os prazos. Se for necessário pedir dinheiro, e se precisamos da solidariedade dos outros, então que a solidariedade seja séria. Não precisamos que nos deem ou que nos emprestem, mas e não nos roubem a seguir. Portanto, é importante que sejamos capazes de pôr a solidariedade ao serviço de todos. E a solidariedade tem a ver com aqueles que podem mais serem capazes de abdicarem para que os outros possam ter alguma coisa, porque não têm nada. Portanto, é preciso alargar o conceito de empréstimo. O conceito de empréstimo que é preciso ter um tempo suficiente para que esse empréstimo não nos explore ainda mais, que é aquilo que está a acontecer. Reunida em Fátima, a equipa nacional da Liga Operária Católica delineou as atividades para 2013 e definiu estratégias para combater a incerteza no mundo laboral. Se o presente já não é risonho, o futuro preocupa ainda mais os representantes deste movimento. Alguns aspectos que podemos salientar que não foram ainda falados e que nem têm sido muito abordados, que é a questão de projetos políticos, económicos e mesmo sociais para médio e longo prazo. Portanto, nós estamos hoje a apostar no nosso país e mesmo na Europa em projetos do imediato, de solução imediata das situações, e não aparecem projetos que resolvam o problema imediato, mas que apresentem respostas para daqui a 10 ou 20 anos. Em 2013, a LOC celebra também os 25 anos de intercâmbio com a congênere alemã. E nesta tarde regressa à doutrina social da Igreja. A jornalista Imelda Monteiro coordena a conversa entre Eugénio Fonseca e Maria do Rosário Carneiro.
tarde. O pensamento social da Igreja é a matéria-prima das nossas conversas de quarta-feira, mas porque a Igreja também é diversidade, este espaço é também de partilha de pontos de vista. São nossos convidados a doutora Maria do Rosário Carneiro, vice-presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz, e o professor Eugénio Fonseca, presidente da Cáritas Portuguesa. Muito obrigado a ambos por estarem novamente neste espaço. Começo por si, doutora Maria do Rosário Carneiro, e começo por lhe falar de um tema que vamos abordar agora neste espaço, que é a opção preferencial pelos pobres. Esta opção é uma discriminação pela positiva por aqueles que são mais necessitados? É claramente uma discriminação pela positiva. Está patente em toda a doutrina, desde o Antigo Testamento, que a opção preferencial é por aqueles que nada têm. Por uma razão muito objetiva que nós nos esquecemos de referir, de refletir, quando falamos sobre pobreza e sobre o combate à pobreza. É porque a privação de tudo é inibidora da condição humana. É condicionante da liberdade humana. Não há liberdade quando se está numa situação de total miséria. E, portanto, se nós queremos falar de pessoas com dignidade, nós temos que falar, em primeiro lugar, de devolver àqueles que nada têm alguma coisa, aquilo a que têm direito, aquilo que é seu por direito, inerente ao facto de serem pessoas, para que se possam libertar e fazer parte desta construção coletiva e do benefício coletivo daquilo que é produto de alguns, mas sempre com o objetivo de atingir a todos. No fundo, trata-se de encontrar as vias de libertar as pessoas das suas condições, que nós poderíamos dizer de escravatura porque nada têm e porque estão inibidos da capacidade de decidir, de participar e de fruir. Mas que não tem só esta dimensão. Se nós olharmos de novo para o Antigo Testamento, não se tratava só de prover a quem nada tinha. Trata-se também de proporcionar uma segunda oportunidade a quem nada tem, porque perdeu, por circunstâncias diversas da vida, etc., não é? Portanto, trata-se nesta perspectiva não de dar, porque fica bem dar, mas de dar porque é o exercício da justiça e trata-se do cumprimento de um princípio fundamental da vida em comum, que é o do exercício da justiça no sentido de devolver a cada um aquilo que é seu pelo próprio direito de viver. No entanto, esta opção preferencial não significa que seja exclusiva dos pobres, porque a opção desta partilha e desta fruição dos bens é para todos, porque todos partilham e fruem destes bens coletivos. Trata-se aqui só, relativamente aos que estão mais privados, que são mais fracos, de olhar então para eles de uma forma particular que requer duas coisas fundamentalmente. Quer dizer, requer imensas coisas, mas requer claramente uma alteração de estilo de vida. Eu penso que já vamos falar nessa alteração, nos novos estilos de vida, mas antes gostava que o professor Eugénio também desse a sua opinião sobre esta opção preferencial pelos pobres. Se é uma questão da própria dignidade da pessoa. Sem dúvida, porque e é uma questão, antes de ser cristã, muito humana, porque na tendência humana até os próprios animais têm uma certa atenção mais cuidada pelas suas crias mais fragilizadas. Portanto, aqui é quase que um aspecto tendencial da própria sobrevivência das criaturas. E, portanto, até nessa perspectiva humana não é mal nenhum, pelo contrário, que se defendam aqueles que são os mais fragilizados. E na sociedade há gente que está, como a doutora Rosário refere, está numa condição social e económica tão dramática que roça mesmo a infra-humanidade, que não poderia ser de outra forma. A Igreja só tem que olhar para eles com um olhar particular
de uma forma especial. Como disse bem, não se trata de excluir os outros. Não, mas nesta lógica da fraternidade, nós zelarmos pelos nossos irmãos mais debilitados. Agora, isto sempre atravessou a vida da Igreja, porque nasce, antes de ser um princípio da doutrina social da Igreja, é um princípio que radica no Evangelho. Essa foi a opção que o próprio Cristo fez. Agora, vem a doutrina social da Igreja, integra isso a partir, como sabemos, da Conferência de Medellín, dos bispos da América Latina. Agora, tem sido muito difícil, por um lado tem sido difícil, como sabemos, aos próprios cristãos conhecerem a doutrina social da Igreja. E, portanto, não conhecer a doutrina social da Igreja, também depois dificilmente conseguem fazer abordagens sobre este tema, nomeadamente sobre esta opção preferencial. E depois, esta opção preferencial tem sido, em alguns casos, para algumas pessoas, difícil de entender. Porquê? Porque não estamos imunes, mesmo nós, os cristãos, a cairmos no perigo que a sociedade tem em si mesmo, que é da estigmatização dos pobres. E ao estigmatizarmos os pobres, nós, atribuindo-lhes a eles próprios as causas da condição em que se encontram, nós depois não lhe conseguimos dar a preferência. Porque se eles são os culpados, nós caímos logo, muito facilmente, em juízos de valor sobre essa condição. E então, ao criarmos juízos de valor, nós lançamos prejuízos sobre essas pessoas e não somos agentes de libertação, portanto, nem sequer damos esse passo da opção preferencial. E aqui está o grande desafio, como iremos falar disso a seguir, não adiantarei, mas há aqui uma conversão que todos os cristãos devemos fazer, a estarmos muito atentos, sem excluir ninguém, porque não devemos fazer acessão de pessoas, que é a recomendação que São Paulo fez com muita frequência aos cristãos das suas comunidades, mas tendo uma atenção particular àqueles que entre nós são mais frágeis. A doutora Maria do Rosário Carneiro ia falar quando eu a interrompi, ia falar exatamente desta questão que presumo que eram quem é que são estes novos pobres e a necessidade de mudança de estilos de vida realmente para acabar com uma parte da pobreza que atualmente flagela um pouco a nossa sociedade. A incongruência toda disto que falamos de pobreza é que o mundo nunca teve tanta riqueza quanto tem hoje. E isso é que torna ainda mais incompreensível que todos os dias mais pessoas caiam na situação de pobreza e, portanto, de privação dos direitos humanos fundamentais. E é disso que se trata, nesta proposta de novos estilos de vida e novas formas de olhar os pobres. Estilo de vida que se alicerça numa maneira de olhar aquele que nada tem a partir dele. Isto é, nós só conseguiremos compreender a pobreza se nos colocarmos do lado da pobreza e olharmos como alguém que é igual a nós em situação de privação. Este é um dos desafios do estilo de vida, é um outro olhar. Porque olhando desta forma nós podemos encontrar muito mais razões de ser, de interpretação da pobreza que vão muito para além da privação material, que tem a ver com a incapacidade de participar, a incapacidade de se manifestar e a incapacidade de fruir de tantas coisas que comumente as pessoas partilham. A incapacidade, por exemplo, de resolver uma questão tão cotidiana como é onde colocar os filhos quando têm que ir a algum sítio. Esta é uma manifestação de pobreza. Portanto, eu só consigo incluir, para além das dimensões fácticas da privação material, toda a dimensão da pobreza no sentido da privação e da não realização dos direitos fundamentais que contribuem para a realização da dignidade pessoal, se tiver esta capacidade de olhar. E tendo esta capacidade de olhar, naturalmente fluem outras formas positivas de se organizar a vida, que naturalmente terá a ver, em primeiro lugar, com uma que é intrínseca, que é o despojamento. Isto é, da mesma maneira que nós olhamos para o outro como nós próprios, ou o outro como sendo nós também temos uma capacidade de nos despojarmos daquilo que não é só o supérfluo, é aquilo que está para além do suficiente.
o que vai ter consequências claríssimas e objetivas no que tem a ver com o modo de produção, com o modo de consumo, com o exercício do poder, com a forma como nós pensamos a intervenção sobre os pobres, que é uma manifestação de poder, mas como é feita nesta perspectiva da dádiva, do supérfluo, da compensação exclusiva da fragilidade material, enviesa completamente a possibilidade de intervir de uma forma global e integrada no sentido do desenvolvimento humano. Esse tema dará, com certeza, para um novo programa sobre esse novo olhar que devemos ter perante os pobres da nossa sociedade e esta mudança para novos estilos de vida. Muito obrigado a ambos por terem estado neste programa. Hoje ficamos por aqui. Marcamos o encontro de hoje a 8 dias. Até lá. Fique bem. Ficamos por aqui, mas já sabe que estes temas e a restante atualidade informativa da Igreja Católica está acessível em agência.eclesia.pt. Obrigado pela sua atenção, tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.